A paz do Senhor Jesus, meninas, que quem fala é a Ana Paula, do Ministério Encorajando Mulheres, e hoje a gente vai para mais um capítulo do livro de Jó. Você está gostando? Eu estou gostando muito de fazer essa leitura, principalmente porque ela, da forma que nós estamos fazendo, ela leva a nos tirar lições, né? Porque às vezes a gente faz uma leitura rápida, não pensa, não se coloca no lugar do autor e nós não conseguimos extrair as lições, né, que nós precisamos aprender. E eu queria falar com você sobre o capítulo 14 de Jó. Vamos ler? Lembrando que a minha versão é a NVI, tá? O homem nascido de mulher vive pouco tempo. Passa por muitas dificuldades, brota como a flor e murcha, vai-se como a sombra passageira, não dura muito. Fixas o olhar num homem desses e o trarás à tua presença para julgamento? Quem pode extrair algo puro da impureza? Ninguém. Os dias do homem são determinados. Tu decretaste o número dos seus meses e estabeleceste limite que ele não pode ultrapassar. Por isso desvia dele o teu olhar e o deixa, até que ele cumpra o seu tempo como trabalhador contratado. Para a árvore, pelo menos, a esperança. Se é cortada, torna a brotar. E os seus renovos vingam, e as suas raízes poderão envelhecer no solo, e o seu tronco morrer no chão. E ainda assim, com o cheiro das águas ela brotará, e dará ramos como se fosse muda plantada. Mas o homem morre e morto permanece. Dá o último suspiro e deixa de existir. Assim como a água do mar evapora e o leito do rio perde as águas e seca, assim o homem se deita e não se levanta. Até quando os céus já não existirem, os homens não acordarão e não serão despertados do seu sono. Se tão somente me escondesses na sepultura, e me ocultasses até passar a tua ira, se tão somente me impusesses um prazo e depois te lembrasses de mim, quando um homem morre, acaso tornará a viver? Durante todos os dias do meu árduo labor, esperarei pela minha dispensa. Chamarás e eu te responderei, terás anelo pela criatura que as tuas mãos fizeram. Por certo, contará então os meus passos, mas não tomarás o conhecimento do meu pecado. Minhas faltas serão encerradas num saco. Tu esconderás a minha iniquidade. Mas assim como a montanha sofre erosão e se desmorona e a rocha muda de lugar, e assim como a água desgasta as pedras e as torrentes arrastam a terra, assim destróis a esperança do homem. Tu o subjugas de uma vez por todas, e ele se vai. Alteras a sua fisionomia e o mandas embora. Se honram os seus filhos, ele não fica sabendo. Se o humilham, ele não vê. Só sente a dor do seu próprio corpo, só pranteia por ele mesmo. Até aqui. A gente precisa colocar aqui no contexto de que nesta época não se acreditava e não se tinha ciência sobre a vida após a morte, né? Jó, ele fala da morte não como a conhecemos, mas como antigamente se pensava, né? Cristo ainda não tinha vindo, Cristo ainda não tinha ressuscitado, ainda não se tinha falado sobre a promessa do Senhor, né? De acordar todos aqueles que dormiram nele do sono, né? E fazer então ali essas pessoas morarem numa cidade alta, uma cidade santa, né? Não se tinha essa ideia. E Jó, ele tem a morte como um fim. Por quê? Porque ele estava sofrendo, né? Jó, ele estava sofrendo e ele queria o fim daquela dor, ele queria o fim daquele sofrimento, né? Então, a gente, quando a gente está
num sofrimento insuportável, em que o coração, a alma, né, ela, eles parece que vai morrer junto, né, tudo. A gente tem essa nítida impressão de que vai tudo acabar e que, por exemplo, a morte seria um fim, mas a gente sabe hoje, né, que a morte ela não é um fim, que na realidade a morte ela é apenas o começo de uma vida na eternidade, né? E eu acho muito interessante porque ele fala que pelo menos para árvores há esperança, porque quando você corta um tronco de árvore, né, por mais que o tronco dela se seque e por mais que os ramos venham morrer, por mais que né, as raízes delas, dessa árvore, ela começa a brotar, fazer a árvore brotar de novo. Quando a água passa, né? Se você chegar ali, tiver um ribeiro de água numa árvore que cessa, depois você vai ver, vai começar a brotar, né? Raminhos lá daquele tronco que foi tirado. Então ele fala que pelo menos para a árvore tem uma esperança, para ele não tinha. Por quê? Porque ele estava sofrendo muito. E ele sofria de uma enfermidade, né, em que causava muitas dores, muitos incômodos, né? Ele não tinha mais vida social, ele não tinha mais vida familiar, seus filhos morreram. Então, essa é a maneira, né, que nós, pessoas, lidamos com as frustrações, com as tristezas, né? A gente faz uma programação, a gente tá vivendo uma vida, de repente a gente é acometido aí por alguma coisa, né, que foge dos planos que a gente fez e a gente começa a querer o quê? Morrer. A gente né, a gente não pensa que dali o Senhor pode, né, mudar a situação, fazer a situação se tornar uma situação de bênção, uma situação de honra na nossa vida. Então você vai ver isso na vida de Jó e vai ver que ele não é diferente de mim e de você, né? Nós falamos sobre um homem que tinha paciência, de um homem que soube esperar, mas um homem que pranteou muito, um homem que chorou muito, né? A gente está vendo isso capítulo após capítulo, porque às vezes a gente tem uma ideia errada, como se nós não poderíamos clamar, como se nós não poderíamos questionar, né? O que o Senhor, aonde o Senhor quer nos levar com essa situação, mas a gente vê Jó questionando a todo tempo, Jó falando com Deus a todo tempo. Isso aqui é uma situação em que ele está falando com o próprio Deus. Ele não está falando com os amigos. Os amigos estão ali ouvindo essas orações, ouvindo esses clamores, mas ele não está falando propriamente com os amigos. Ele está falando com Deus, né? E eu acho que interessante que é o que mais se fala hoje em dia, que nós não devemos, né, ir pela cabeça, pelos conselhos das pessoas, porque essas pessoas não sabem, né, quais são os caminhos que o Senhor está trilhando. Mas se você começar a falar com Deus, Deus ele vai trazendo um discernimento. Deus ele vai trazendo aqui um novo, né? Uma nova perspectiva e você vai entendendo aquilo que Deus quer produzir, né? Assim como Jó ali no sofrimento, nós também, né? Temos os nossos questionamentos, nossas conversas com Deus. Então, esse é um traço, né, da humanidade, esse é um traço da fraqueza humana, é um traço que nós podemos notar de uma pessoa que está em sofrimento e não consegue enxergar além dessa situação, não é verdade? Então não tem nada de errado com você, porque às vezes a gente acha assim, nossa, eu sou muito, né? Olha, Jó, olha fulano, olha tal, mas se a gente for olhar, né? É, é, ele, é, ele revelou ser uma pessoa, ele revelou ser alguém de carne e osso aqui, né? Porque nós também vamos, né, questionar, nós também vamos dizer, Senhor, onde o Senhor quer produzir, o que o Senhor está fazendo enquanto isso, como que o Senhor, meu Deus, onde eu vou, onde eu estou indo, onde o Senhor está me levando, ai Senhor, eu preciso confiar, mas
as adversidades são tão grandes, Senhor, e tal. É assim que nós vamos fazer. Mas pode ter certeza de uma coisa: todo esse clamor, esse mover, toda essa conversa, toda isso que está sendo gerado na presença de Deus, ele vai ter uma resposta. E nós vamos começar a ver isso nos próximos capítulos. O que que Deus, quando Deus entrar falando, é que nós vamos ter todas as respostas aqui. Por enquanto, nós estamos tendo o quê? Uma pessoa que está sofrendo, né? Revelando que é gente, né? E é nessas horas que a gente se revela como gente. Eu vou parar por aqui, tá bom? E você fica na paz do Senhor. Próximo capítulo, nós vamos ver aqui, então, o que Eliafaz, amigo de Jó, vai falar a respeito desse clamor que ele fez, tá bom? Fica com Deus e a paz.